vocês, tia Lilica, vindo aqui no seu, nosso canal, trazer informações, história bíblica. Por quê? Porque descobrir é aprender, é isso aí. Mas hoje a história não é bíblica, mas é informativa. E tudo que é de extrema importância nós trazemos aqui para vocês. E sabe qual é o assunto de hoje? Vou dar uma dica. É um feriado de um país muito festejado. Já sabe? Hã? Pois. Mas antes, se você não é inscrito, corre lá e se inscreve. Tia Lilica, como é que eu me inscrevo no canal? É só clicar nesse letreiro vermelho aí que tem no seu iPad, iPhone, iPhone, tudo, celular, telemóvel, computador, tudo, né? Só clicar aí nessa palavrinha escrito subscrever, né? Subscrito, inscreva-se, tá bom? Deixe o seu like para cima e ative o sininho. Clica no sininho, porque aí toda vez que a tia Lilica postar novos vídeos, chega aí no conforto do teu lar. Agora, sem mais delongas, vamos pra lá? Muito bem. Nosso assunto informativo de hoje é sobre St. Patrick's Day. Atualmente o maior e mais festejado feriado nacional da Irlanda, do país da Irlanda, exatamente. St. Patrick's Day na língua inglesa e na língua portuguesa, Dia de São Patrício. Mas tia Lilica, o que é esse feriado? O que isso tem a ver com a gente, né? Se não é um feriado internacional, global, aonde é que a gente entra? Pois. Bora lá obter conhecimento? É isso aí! St. Patrick's Day é uma celebração anual comemorada em 17 de março todos os anos, desde 1997, para homenagear o St. Patrick's ou São Patrício. St. Patrick's Day é uma festa da cultura do país da Irlanda, que se expandiu e tem se expandido para vários outros países. Por isso, tia Lilica trouxe esse informativo aqui, porque em alguns países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia, no Brasil, aqui na Europa, já se comemora esse feriado que é nacional lá na Irlanda. Nos outros países não é considerado feriado, mas as pessoas respeitam e estão comemorando. É isso aí. É igual o carnaval, né? Não tem um carnaval do Brasil? Pois aqui na Europa não é feriado o carnaval. Algumas empresas trabalham, outras não. Mas o povo quer e comemora. Pois. E é por isso que a tia Lilica tá explicando, tá? Para vocês adquirirem conhecimento antes de sair festejando, pulando, dançando, né? Se empiriquitando toda, sem saber a origem e a profundidade da festa, ok? Mas antes de tudo, vamos entender quem é esse São Patrício ou St. Patrick. São Patrício ou St. Patrick's foi o padroeiro do país da Europa, na Irlanda. Símbolo irlandês, ele nasceu no século IV, na Grã-Bretanha. Vivia com seus pais de família rica e viveu até os 16 anos por lá, com as crenças e os costumes pagãos daquela época. Ainda jovem, aos 16 anos, São Patrick foi raptado por saqueadores, piratas irlandeses, para ser vendido como escravo em outro lugar. Viveu 6 anos em tal sofrimento. Porém, tendo guardado
guardado a sua fé, que aprendera de seus pais, perseverou em oração e no seu amor a Deus. E durante o exílio e submetido ao trabalho forçado, ele relata em um dos trechos do seu livro autobiográfico com o título Confissão de São Patrício, ele relata: o amor e o temor de Deus cresceram em mim, como também a fé. Já preso há 6 anos, ele teve um sonho e, diante de uma visão noturna, nesse sonho, conseguiu escapar da prisão e retornar para a Inglaterra. Ele estudou na França e se tornou um sacerdote. Tempos depois, ele teve outra visão, porém essa agora revelando o seu chamado missionário. Ele estudou vários anos em um mosteiro e acabou se tornando um bispo católico em 432 depois de Cristo. Pois foi ele quem trouxe a religião cristã católica para a Irlanda. Na Irlanda não existia o catolicismo, só existiam as religiões pagãs. Então ele foi lutando contra a resistência do paganismo daquele povo irlandês e evangelizando os povos irlandeses na doutrina católica. E lá foi missionário por décadas. Ainda em 432, ele alegou ter recebido um chamado para regressar à Irlanda, porém, desta vez, como bispo, para a evangelização dos irlandeses. Um método que São Patrício usou para ajudar as pessoas a entender a Santíssima Trindade foi o trevo de 3 folhas, simbolizando Pai, Filho e Espírito Santo. São Patrício faleceu em 17 de março de 461 e virou o santo principal do cristianismo irlandês. Com o passar do tempo, a cor verde, the color green, e a sua ligação com Saint Patrick foi aumentando. A Irlanda tem como apelido Ilha Esmeralda, pois as condições climáticas mantêm o verde o ano inteiro nas matas deste país. Coincidência ou não, a cor verde é símbolo irlandês, assim como o trevo de 3 folhas que Saint Patrick usava. Fitas verdes, trevos, eram usados nas celebrações de Saint Patrick's Day. Até 1798, na época da rebelião irlandesa, os soldados vestiram uniformes verdes no dia 17 de março, na esperança de chamar a atenção do público para a rebelião. Algumas lendas do folclore irlandês estão associados também ao Saint Patrick's Day, como trevo de 3 folhas, símbolo ícone associado a São Patrício, conhecido também como Sam Rock, simbolizando a Santíssima Trindade. Outra lenda folclórica associada a São Patrício é o Leprechaun. Ele é um homenzinho bem pequeno, com paletó e cartola verde, com uma longa barba ruiva. Ele é traiçoeiro e faz tudo para proteger o seu tesouro em um pote que se esconde no fim do arco-íris. Ele não tem nada a ver com o dia religioso de Saint Patrick. Mas um filme da Walt Disney de 1959, acho que é Dorothy. Se eu não me engano, o nome desse filme é Dorothy, Audio and Little People. Acho que é algo assim. Vou escrever aqui para vocês verem. Pois então, este filme trazia a imagem de um duende simpático, alegre e bem diferente do homenzinho irritado lá do folclore irlandês, que logo foi assimilado à Irlanda
em geral e ao dia de St. Patrick's Day. Outro símbolo associado a St. Patrick's ou São Patrício é a cruz celta. Esta daqui. Nada mais é do que a cruz cristã com um símbolo celta. Acredita-se que ele uniu a cruz solar celta. Forte símbolo holandês com a cruz cristã. Enfim, ora bem, a sua figura mistura-se a uma história de um missionário, mas a trajetória é misturada a muitas lendas do folclore celta. Agora vamos falar das celebrações deste dia. Então, essa celebração é de origem irlandesa, mas como a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, este dia também é celebrado lá, na Terra da Rainha, e em países ou povos ao redor de todo mundo que tenha uma ligação com a cultura irlandesa. Porém, não podemos esquecer que só é considerado feriado nacional lá no país da Irlanda, ok? Neste dia 17 de março, anualmente, as pessoas celebram festas. Neste dia, as pessoas saem às ruas vestidas e pintadas todas de verde. Tais a ver? Tais a ver? Pois elas usam unhas, verniz, esmaltes verdes, pintam seus rostos de verde, usam cartolas verdes, chapéus, colocam vestes verdes, utilizam o verde em tudo, para tudo. Tem países que eles decoram as casas com verde, os carros com verde, tudo verde. Vão até para o trabalho para trabalhar de verde na semana do 17 de março. Eles fazem desfiles nas ruas, igual o Carnaval do Brasil, né? Ou o Dia da Independência. Mas eles fazem desfiles nas ruas, todos de verde, fazem festas, os pubs, bares, todo mundo de verde. E também tem a famosa... Oh, Jesus! Manguaça verde. A cerveja vira verde. Tem noção disso, gente? Pois. Muitos turistas saem dos seus países, vão para a Irlanda só para conhecer a famosa cerveja verde. Exatamente. Que também está se expandindo para outros países. Pois. No dia 17 de março, em vários locais, acontece o famoso parade, ou seja, um desfile. Todos têm que se vestir de verde. E quem não se vestir de verde ganha um pente. Isso mesmo, um beliscão, pois essa tradição vem do ponto que quem usa verde fica invisível aos leprechauns, aqueles doencinhos que adoram beliscar. Como você não está de verde, você não está invisível, então é celebrado um beliscão. Olha só. Se ter noção, galera, da expansão dessa celebração, se liga nesta. Você sabia que o maior desfile do mundo se comemora o St. Patrick's Day nos Estados Unidos, em Nova York? O feriado é na Irlanda, mas o maior desfile é em Nova York. Sabe por quê? Porque boa parte dos imigrantes da Irlanda residem em Nova York, em Boston, exatamente. Olha só,
Quer ver aí quais são as cidades que têm as festas mais famosas? Ó, se liga. Chicago, St. Louis, Savannah, Nova York, Kansas City, Nova Orleans, Filadélfia, Washington, São Francisco, Boston. Essas são algumas que a Tiririca sabe. Ah, e não para por aí não, viu, gente? Pois. No dia do St. Patrick's Day, em Washington, o rio Chicago, na cidade de Chicago, é tingido de verde. Pois. Naquela semana o rio fica tingido de verde. E não é só no rio Chicago, não. Ali também na Casa Blanca, aonde se reside o presidente dos Estados Unidos, aquela fonte onde tem aquele espelho de água em frente à Casa Blanca também é tingida de verde. Tais a ver? Tudo isso em homenagem ao St. Patrick's Day, ou seja, São Patrício. E na Times Square também tem uma imensa parada para os parade, os desfiles. Isso porque não é feriado lá nos Estados Unidos nessa data. Imagine se fosse. Porém, eles respeitam muito e levam a sério essa tradição na hora de festejar e celebrar. Na Inglaterra, também há uma forte presença irlandesa. Lá se comemora com muita festa no fim de semana próximo à data original, com muita comida verde, cerveja verde, doces verdes, bebidas verdes e música, muita música. Na Austrália já é celebrado em todos os lugares, ruas, bares, empresas com bastante comida verde, bebidas verdes e desfiles, festa e tudo mais. Em Dublin, capital da Irlanda, é o feriado mais importante do país. Lá se comemora com muita comida verde, a famosa bebida verde, a cerveja verde, desfiles, músicas, o pessoal sai de chapéu nas ruas, cartola verde, barba ruiva, todo mundo sai enfeitado. Assim, o país, não é a cidade, o país irlandês, a capital Dublin, tudo para poder receber os turistas, expandindo esta festa e também comemorando aí o dia de St. Patrick's. E o Brasil também não fica de fora da comemoração do St. Patrick's Day. Pois. Muitos lugares lá ainda não conhecem essa data. Para se ter noção, gente, na cidade de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro e no estado de Minas Gerais, também é comemorado o St. Patrick's Day. O Cristo Redentor no Rio de Janeiro e o Maracanã recebem iluminação verde neste dia 17 de março. A São Patrício. No Brasil, não é em todos os lugares que essa data é comemorada, é celebrada, é conhecida, mas vários lugares já conhecem. Porém, trajes típicos verdes, cartola verde, barba falsa já são presentes por lá. Detalhe, as comidas são típicas, a maioria comidas verdes, mas eles têm
um prato tradicional principal do dia do St. Patrick's Day, que é o corned beef, exatamente. É um prato com bife bovino, com repolhos, legumes, batata e cenoura no caso. E a bebida que acompanha o corned beef é a famosa cerveja verde. A cerveja verde é a número 1 mais vendida pela empresa Guinness, principal do país. Vende cerca, gente, de 7,5 milhões de canecas em apenas um dia no St. Patrick's Day. São 13 milhões de litros da bebida tingida de verde nesta data. Você sabia que na Irlanda é proibido beber nas ruas, né? Em via pública. Mas nessa data há uma exceção. Pois. Então toda a população irlandesa aproveita este feriado nacional lá, em homenagem a São Patrício, e saem para as ruas para beber. Ai, gente, vocês acreditam nisso? Pode pesquisar. Se você é pego bebendo nas ruas da Irlanda, você tem que pagar uma coima, tá? Você paga multa, porque não pode beber em via pública. Mas nesse dia pode. Nesta data, tá bom? A regra muda. Esse dia há essa aí exceção, né? Pode-se beber de forma liberada e sem pagamento de multa. Pois é. Em alguns países, há os pubs, os lugares adequados para o consumo de algumas bebidas. Lá na Irlanda também tem muitos pubs. Então, quando as pessoas querem ir beber, elas têm que ir nos pubs. Pode sair bebendo pra rua não, tá? Mas nesse dia, tudo muda. Pra quem não sabe, gente, pubs são lugares onde as pessoas se encontram para beber, tá? Tipo bares, boteco, lugares públicos, ok? Uma curiosidade, gente. A cor original relacionada ao St. Patrick's Day era o azul, viu? Não era o verde, não. Originalmente, era o azul. Até o meado deste século aqui. E a partir deste período, os irlandeses passaram a usar o verde, né? Para representar o país. Veja que São Patrick, como se diz no Brasil, né? Ele é o cara, the best. Extremamente importante. Pessoal, tem muitos costumes que, globalizados e com o tempo, vão se perdendo a essência. Vejam só. Aí a galera sai para comemorar, né? Mas pelas festas e não pelo objetivo mesmo do que está sendo celebrado, né? Pela bebida, pela farra, pela bagunça, né? E não se dão por conta do que se trata realmente a comemoração. O grande erro, galera, é que as pessoas saem do foco. O que realmente deveria ser comemorado é a realização da obra de Deus feita e não transformar essa comemoração num dia de bebedice, farra e muita idolatria. Pois, aonde fica a obra de Deus com tantas festas neste dia? Fica a dica, hein? Beijinhos e beijocas e beijinhos da tia Lilica!